É engraçado como a gente pode passar anos admirando uma pessoa e descobrir que estava alimentando um lobo com a própria mão. Meu nome é Sandra, tenho 68 anos e moro aqui em São Paulo há uma vida inteira. Hoje, quando olho para meu neto de 12 anos, filho do meu Pedro, sinto um aperto no peito que me transporta direto para os anos 90, quando eu tinha 43 anos e achava que conhecia o mundo. Tem memórias que são como cicatrizes, né? Por mais que o tempo passe, elas continuam ali, latejando de vez em quando. Essa história que vou contar para vocês é uma dessas. Aconteceu há mais de 25 anos, mas parece que foi ontem que descobri a verdade sobre aquele homem em quem eu confiava tanto. Durante 3 anos inteiros, eu elogiei o professor Augusto na frente de outros pais. 3 anos dizendo que meu filho Pedro estava nas melhores mãos. 3 anos acreditando que aquele sorriso bondoso e aqueles olhos carinhosos eram de um verdadeiro educador. Que boba eu fui! Hoje, quando escuto falar de professor que se destaca demais, que é o queridinho das crianças, que faz projetos especiais aos fins de semana, meu coração dispara, porque aprendi da pior forma possível que nem todo mundo que trabalha com criança tem boas intenções. Às vezes, quando estou na praça vendo meu neto brincar, alguma mãe jovem vem conversar comigo. Elas me veem ali, vovó, coruja de plantão, e acham graça. A senhora é muito cuidadosa, dizem. Criança precisa de liberdade também. Se elas soubessem o que eu sei, se elas tivessem passado pelo que eu passei, porque tem uma coisa que só quem viveu consegue entender. Quando você descobre que colocou seu filho nas mãos de um predador, quando você percebe que foi enganada por alguém que parecia tão confiável, você nunca mais olha o mundo da mesma forma. Aquele homem não era o que parecia. Por trás daquele uniforme de professor, daqueles projetos sociais, daquele carinho todo pelas crianças especiais, havia algo muito mais escuro. E eu era só mais uma mãe trabalhadora, solteira, fazendo o melhor que podia para criar meu filho, achando que tinha sorte de ter encontrado um educador tão dedicado. Nunca imaginei que estava entregando meu Pedro nas mãos de alguém que via ele não como um aluno, mas como uma oportunidade. Esta é a história mais difícil que já contei na vida, mas preciso contar, porque enquanto eu tiver voz, vou usar ela para proteger outras crianças do que meu filho passou. Mesmo que doa, mesmo que, toda vez que falo sobre isso, eu reviva aquela sensação horrível de descobrir que fui enganada. Deixa eu me apresentar direito para vocês. Sou Sandra Maria da Silva, nascida e criada aqui na zona leste de São Paulo, no bairro da Penha. Hoje moro num apartamentinho em Itaquera, pertinho dos meus filhos e netos. Sempre fui do tipo de mulher que não leva desaforo para casa, sabe? Minha mãe, Dona Aparecida, que Deus a tenha, me criou dizendo que mulher tem que ser forte, que não pode depender só do marido. E olha que ela estava certa, porque quando precisei criar o Pedro sozinha, foi essa força que me salvou. Pedro é meu único filho. Hoje ele tem 38 anos, é psicólogo, casado com a Fernanda, uma menina de ouro, e pai dos meus 2 netos, a Maria Eduarda, de 10 anos, e o João Pedro, de 12. Quando olho para o João Pedro, principalmente, é que bate aquela nostalgia misturada com preocupação. Ele tem exatamente a idade que o Pedro tinha quando tudo aconteceu. Na época da história que vou contar, era 1997. Eu tinha 43 anos e trabalhava como contadora numa empresa de materiais de construção aqui na região do ABC. Acordava todo dia às 5h30 da manhã, fazia café bem forte, daqueles que fica em pé de tão grosso. Acordava o Pedro, preparava o lanche dele e corria para deixá-lo na escola antes de pegar o trem para Santo André. Pedro sempre foi um menino quietinho, meio na dele.
Não era daqueles garotos bagunceiros que os pais vivem sendo chamados na escola. Pelo contrário, sempre foi bom aluno, educado, respeitoso, mas era tímido demais para meu gosto. Lembro que na época eu me preocupava muito com isso. Ai, meu Deus, esse menino precisa desenrolar mais, eu pensava. Queria que ele fosse mais solto, fizesse mais amigos, participasse mais das atividades da escola. O pai dele, o Antônio, morava em Ribeirão Preto. Tinha saído de casa quando Pedro era pequenininho e praticamente não dava notícia. Mandava uma pensão miserável de vez em quando, mas presença mesmo, só nas promessas que nunca cumpria. Por isso eu sempre me sentia na obrigação de ser pai e mãe ao mesmo tempo. E vocês sabem como é, né? Mãe solteira na década de 90 tinha que provar todo dia que conseguia dar conta do recado sozinho. Pedro estudava na Professora Maria José do Pré, aqui na Zona Leste mesmo. Era uma escola estadual grande, com uns 800 alunos que atendia toda a região. Não era das melhores, mas também não era das piores. Era o que dava para pagar na época. Escola particular estava fora do meu orçamento. Foi no início do segundo semestre daquele ano que Pedro entrou no 6º ano do Ensino Fundamental Seguro. E foi quando conhecemos o professor Augusto Henrique Ferreira. Nossa, como esse homem fazia sucesso naquela escola. Tinha uns 35 anos, alto, moreno, sempre bem arrumadinho. Usava aqueles agasalhos de educação física bonitos, tênis moderno, coisa que, na época, não era comum para professor, especialmente de escola pública. A primeira impressão que tive dele foi na reunião de pais do início do ano. Eu estava lá com minha roupa social meio surrada, porque era o que eu tinha de melhor, no meio daquele monte de mãe quando ele se apresentou. Boa noite, pais. Eu sou o professor Augusto e estou aqui para transformar a vida dos seus filhos através do esporte. A forma como ele falava parecia até político, sabe? Tinha uma lábia danada. Explicou que educação física não era só correr e jogar bola. Era formar caráter, ensinar disciplina, dar oportunidade para crianças que não tinham. Eu acredito que toda criança tem potencial, ele dizia, caminhando pela sala e olhando nos olhos de cada pai. Só precisa de alguém que acredite nela. Todas as mães ficaram encantadas. Eu também fiquei. Ele contou que fazia um trabalho social aos fins de semana, levando crianças carentes para jogar futebol em campos públicos pela cidade. Pagava transporte e lanche do próprio bolso. Na época, isso era ainda mais raro do que hoje. Não é todo professor que se dedica assim, comentou a dona Carmen, mãe do Robson, que sentava ao meu lado. Ainda bem que nossos filhos têm sorte. E eu concordei. Pensei, graças a Deus, Pedro vai ter um professor homem que pode ser uma referência masculina para ele, porque essa era uma das minhas maiores preocupações na época. Pedro não tinha figura paterna presente e eu sempre achei que fazia falta. Quando apareceu um professor dedicado, que demonstrava carinho pelas crianças, que queria ajudar, foi como se fosse a resposta das minhas orações. Que ingênua eu era. Pedro começou a chegar em casa falando do professor Augusto praticamente todo dia. Mãe, o professor Augusto disse que eu tenho jeito para o esporte. Mãe, hoje o professor Augusto me ajudou no vôlei e disse que eu melhorei muito. Mãe, o professor Augusto falou que eu sou um dos alunos mais dedicados da turma. Pela primeira vez na vida, meu filho estava empolgado com educação física. Sempre foi mais do tipo que gostava de ficar em casa, jogando videogame, lendo gibi, assistindo TV. Esporte não era o forte dele, mas com o professor Augusto, tudo mudou. Pedro começou a pedir para eu comprar tênis novo para educação física. Queria chegar mais cedo na escola nos dias que tinha aula com ele. Como mãe, eu ficava feliz da vida vendo essa transformação.
Achava que finalmente meu filho tinha encontrado algo que o motivava. E o professor Augusto, ele sempre fazia questão de cumprimentar os pais quando encontrava na escola. Comigo não era diferente. Dona Sandra, que menino especial a senhora tem. O Pedro é muito dedicado, muito esforçado. A senhora pode ter orgulho dele. Essas palavras eram música para os meus ouvidos. Que mãe não gosta de ouvir elogio do filho, né? Uma vez encontrei com ele no portão da escola na hora da saída. Dona Sandra, posso falar com a senhora um minutinho? Claro que podia. Ele me contou que Pedro estava se destacando muito nas atividades, que tinha potencial para desenvolver mais o lado esportivo. O Pedro é daqueles alunos que a gente não esquece, ele disse, com aquele sorriso que conquistava todo mundo. Ele tem algo especial. Na época, aquilo me encheu de orgulho. Hoje, essas mesmas palavras me dão arrepios, porque agora eu sei que quando ele dizia especial, não estava se referindo ao talento esportivo do meu filho. Foi no final de agosto daquele ano de 1997 que tudo começou a mudar. Pedro chegou em casa numa sexta-feira com os olhos brilhando de animação. Mãe, o professor Augusto me convidou para um treinamento especial. Sentei na mesa da cozinha para escutar melhor. Pedro estava empolgado de um jeito que eu nunca tinha visto. Como assim treinamento especial, meu filho? Ele disse que vai fazer um projeto novo aos sábados de manhã, só para alguns alunos que ele escolheu. Vai ser das 8 às 11h30, na escola mesmo. Ele disse que vai me ajudar a desenvolver mais o meu potencial no esporte. Na mesma hora, meu coração de mãe ficou orgulhoso. Meu Pedro, que sempre foi quietinho, sendo escolhido pelo professor mais querido da escola para um projeto especial, era quase bom demais para ser verdade. E quanto custa esse treinamento? Perguntei, já fazendo conta na cabeça de como ia arranjar o dinheiro. Não custa nada, mãe. O professor Augusto disse que é de graça porque ele quer ajudar os alunos que realmente se interessam. Melhor ainda, um professor dedicado que ia dar atenção especial para meu filho sem cobrar nada. Parecia presente de Deus. Quantos alunos vão participar? Só 6, mãe. Ele disse que escolheu os mais especiais da escola toda. Aquela palavra de novo, especiais. Na época, me deixava toda orgulhosa. Hoje, me dá náusea. No sábado seguinte, levei Pedro para o primeiro treinamento. Cheguei na escola às 7h50 da manhã. O professor Augusto estava lá no portão, recebendo os meninos com aquele sorriso largo de sempre. Bom dia, dona Sandra. Pontual como sempre. O Pedro vai se dar muito bem no nosso projeto. Conheci os outros pais que estavam deixando os filhos. A Sônia, mãe do Gustavo, um menino bem magrinho e tímido como o Pedro. O seu João, pai do Mateus, pai solteiro também, trabalhador de obra. A Cláudia, mãe do Rafael, criança bem quietinha, meio isolada dos outros colegas. Todos os meninos tinham um perfil parecido. Tímidos, sem muito destaque na turma, alguns de famílias com dificuldades financeiras. Na época pensei que era coincidência. Hoje sei que não foi. Os senhores podem buscar às 11h30, disse o professor Augusto. Vamos fazer um trabalho bem intensivo com eles. Saí de lá pensando em como meu filho era sortudo. As primeiras semanas foram maravilhosas. Pedro voltava dos treinos feliz, contando sobre os exercícios que faziam, sobre como estava melhorando. Mãe, hoje jogamos futebol e eu fiz 2 gols. Mãe, o professor Augusto disse que eu estou ficando mais confiante. Mãe, nós somos os atletas do futuro. Esse é o nome do nosso grupo. Eu ficava radiante ouvindo essas coisas. Meu filho tímido, ganhando confiança, fazendo parte de um grupo especial. Era tudo o que eu sempre quis para ele. Mas aí, lá pela 3ª semana, as coisas começaram a mudar. Pedro chegou em casa mais quieto que o normal. Quando perguntei como foi o treino,
Ele só respondeu, foi bom, e foi direto para o quarto. Que isso, Pedro? Não vai me contar o que fizeram hoje? Ah, mãe, foi normal, só treino. Estranhei. Antes, ele chegava falando sem parar. Agora, era só essas respostas curtas. Mas pensei, normal, né? Criança acostuma com a rotina e não acha mais tão novidade. Na semana seguinte, a mesma coisa. Pedro voltava calado, meio distante. Uma vez tentei puxar assunto na hora do jantar. E aí, campeão? Como estão os outros meninos do grupo? O Gustavo, o Mateus. Pedro me olhou com uma expressão esquisita, quase culpada. Mãe, o professor Augusto disse que o que acontece no nosso treino fica entre nós, é segredo do grupo. Ele disse que é para criar mais união entre a gente. Na hora, até achei bonitinho. Aquela cumplicidade entre professor e alunos, tipo time de futebol profissional, né? Mas, conforme as semanas foram passando, Pedro ficava cada vez mais estranho. Começou a ter pesadelos. Eu acordava no meio da noite com ele gritando no quarto. Quando ia ver o que era, ele dizia que não lembrava dos. Foi só pesadelo, mãe. Volta a dormir. Ficou mais agressivo comigo também. Qualquer pergunta que eu fizesse sobre a escola, sobre os amigos, sobre qualquer coisa, ele explodia. Para de me encher, mãe. Você fica perguntando um monte de coisa. E o pior, começou a se comportar diferente com o próprio corpo. Tomava banhos muito longos, trancava a porta do quarto, coisa que nunca fez antes. Não queria mais que eu entrasse lá para arrumar as coisas. Mãe, eu já sou grande, posso cuidar do meu quarto sozinho. Pedro tinha 12 anos. Claro que eu respeitei, mas achei estranho essa mudança tão repentina. Um sábado, quando fui buscá-lo, encontrei com a Sônia, mãe do Gustavo, no portão da escola. Sônia, como que o Gustavo está em casa? Não tá meio diferente, não? Ela fez uma cara pensativa. Olha, Sandra, agora que você falou, ele também está mais quieto, mas eu pensei que fosse coisa boa, sabe? Está mais maduro, não fica mais com aquelas brincadeirinhas de criança. Conversei com outros pais também. A maioria achava que os filhos estavam crescendo, amadurecendo, que o professor Augusto estava formando homenzinhos. Só eu achava que alguma coisa estava errada? Será que era neurose de mãe solteira superprotetora? Mas aí outros sinais começaram a aparecer. Pedro começou a ter queda nas notas. Ele, que sempre foi bom aluno, tirou nota vermelha em matemática e português no bimestre. Quando fui reclamar com ele, a resposta me deixou gelada. O professor Augusto disse que nota não é tudo na vida, que tem coisas mais importantes que a gente aprende fora da sala de aula. Que professor de educação física fica falando sobre notas das outras matérias para os alunos e ainda por cima desestimulando? Uma semana depois, Pedro chegou em casa com uma camiseta nova, uma regata da Nike, daquelas caras. De onde veio essa camiseta, Pedro? O professor Augusto deu. Ele disse que os atletas especiais merecem se vestir como atletas de verdade. Fiquei desconfortável. Professor dando presente caro para aluno, onde já se viu? Pedro, você não pode aceitar presente assim. Vou ter que devolver. Ele ficou desesperado, quase chorando. Não, mãe, por favor. O professor Augusto vai ficar chateado. Ele disse que é normal dar presente para os alunos que se dedicam. A reação dele me assustou. Por que tanta aflição por causa de uma camiseta? Mas o que mais me deixou inquieta foi na semana seguinte. Pedro apareceu com um celular. Gente, em 1997, celular era artigo de luxo. Eu mesma não tinha. Era aqueles Motorola grandões que custavam uma fortuna. Pedro, de onde veio esse celular? O professor Augusto emprestou. Ele disse que preciso ter para me comunicar melhor com o grupo, para ele poder avisar sobre mudanças no treino. Meu instinto de mãe estava gritando que alguma coisa estava muito errada.
Professor emprestando o celular para criança de 12 anos? Para quê? Naquela noite, quando Pedro estava dormindo, fui conferir o celular. Tinha alguns números salvos. Um deles era Professor Augusto, mas tinha outro que me chamou a atenção. Nosso grupo. Tentei ligar, mas dava ocupado. Tentei ver as mensagens, porque na época já tinha aqueles SMS básicos, mas tinha senha. No dia seguinte perguntei para Pedro sobre a senha. Ele ficou nervoso, quase chorando de novo. Mãe, por favor, não mexe nas minhas coisas. O professor Augusto disse que os pais às vezes não entendem o trabalho que ele faz com a gente. Foi nessa hora que meu instinto de mãe gritou bem alto. Alguma coisa está muito errada. Que tipo de professor fica falando para a criança que os pais não entendem? Que tipo de educador cria esse clima de segredo entre ele e os alunos? Resolvi investigar por conta própria. Comecei a passar na escola em horários diferentes, observar, prestar atenção em tudo. Notei que o professor Augusto sempre ficava até mais tarde aos sábados, que ele tinha uma sala nos fundos da escola, separada da quadra onde aconteciam as aulas normais de educação física. Um sábado, resolvi chegar mais cedo para buscar Pedro. Normalmente, eu chegava às 11h30 quando o treino acabava oficialmente. Dessa vez, cheguei às 11h e foi aí que vi uma coisa que mudou minha vida para sempre. Quando entrei na escola naquele sábado de outubro, às 11h da manhã, o silêncio me deu arrepios. Normalmente, a essa hora, eu escutava o barulho da quadra. Bola batendo, meninos gritando, apito do professor. Mas estava tudo quieto demais. Caminhei em direção à quadra principal, onde imaginava que estivessem treinando. Vazia. As traves de futebol estavam no lugar, as linhas da quadra bem demarcadas, mas nenhum sinal dos meninos. Foi quando escutei vozes vindas dos fundos da escola. Reconheci imediatamente a voz do professor Augusto. Isso, muito bem. Agora vira um pouquinho para o lado. Meu coração começou a acelerar. Por que estavam numa sala fechada ao invés da quadra? E por que aquele tom de voz diferente? Me aproximei devagar da janela da sala. Estava meio aberta, com uma cortina bege que não tapava completamente a visão. O que eu vi ali vai ficar marcado na minha alma até o dia que eu morrer. Professor Augusto estava com uma máquina fotográfica na mão. Daquelas máquinas grandes, profissionais, que faziam clique bem alto. Pedro e outros meninos estavam sem camisa, em poses estranhas, nada parecidas com posições de esporte. Perfeito, Gustavo. Agora você, Mateus. Levanta o braço assim. Isso. Minha respiração parou. Minhas pernas começaram a tremer tanto que tive que me apoiar na parede para não cair. Meu filho estava ali, meu Pedro, de 12 anos, sendo fotografado por aquele homem em quem eu confiava tanto. E a expressão no rosto dele não era de alegria, era de desconforto, de constrangimento. Lembrem-se, meninos, dizia o professor Augusto enquanto continuava fotografando. Isso é para o nosso projeto especial. Vocês são meus atletas favoritos. Essas fotos vão mostrar como vocês estão se desenvolvendo fisicamente. Desenvolvimento físico? Que desenvolvimento físico era esse que precisava de fotos de crianças sem camisa, em poses estranhas? Agora vocês podem se vestir, ele continuou. E lembrem-se do que sempre conversamos. Isso fica entre nós. Seus pais não entenderiam que vocês são especiais, que têm um talento único. Às vezes os adultos ficam com ciúme quando veem que seus filhos têm mentores especiais. Mentor. Essa palavra me deu uma revolta tão grande que quase gritei ali mesmo. Saí correndo daquela janela. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fui direto para o estacionamento. Me tranquei dentro do carro e comecei a chorar. Como eu fui tão burra? Como não percebi antes? Todas as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na minha cabeça.
os presentes caros, o celular, o comportamento estranho do Pedro, os pesadelos, a agressividade, os segredos. Aquele homem não estava ajudando meu filho, estava se aproveitando dele. Quando Pedro saiu da escola uns 20 minutos depois, fingi que tinha acabado de chegar. Oi, mãe, chegou agora? Acabei de chegar, filho. Como foi o treino? Ele me olhou com aquela expressão que eu já tinha visto outras vezes, culpada, desconfortável. Foi normal, fizemos uns exercícios. Que tipo de exercícios? Ah, mãe, você não entenderia, é coisa de esporte. No caminho para casa, tentei conversar mais, mas Pedro estava fechado, respondendo só sim e não para tudo. Naquela noite, depois que ele dormiu, não consegui pregar o olho. Fiquei na sala, andando de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. Será que eu tinha interpretado errado? Será que aquelas fotos eram realmente para algum projeto esportivo legítimo? Mas meu instinto de mãe estava gritando que não. Uma coisa são fotos de time de futebol, todos juntos, uniformizados. Outra coisa, bem diferente, são fotos individuais de crianças sem camisa, em poses que não tinham nada a ver com esporte. E aquela história de segredo, de os pais não entenderiam. Que educador sério cria esse tipo de ambiente? No domingo de manhã, tentei conversar com Pedro de novo. Filho, me conta uma coisa. Vocês fazem que tipo de atividade nesses treinos especiais? Ele ficou tenso na mesma hora. Por que você quer saber? Porque sou sua mãe e me preocupo com você. Nota que você anda diferente desde que começou esse treinamento. Diferente como? Mais fechado, mais agressivo. E esses pesadelos... Pedro me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de medo, culpa e alívio. Como se quisesse contar algo, mas não conseguisse. Mãe, o professor Augusto disse que isso é normal. Que quando a gente está se desenvolvendo como atleta, fica mais sério, mais focado. Pedro, me olha nos olhos. Está acontecendo alguma coisa que você quer me contar? Ele ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois balançou a cabeça. Não, mãe, está tudo normal. Mas a forma como ele falou, eu sabia que não estava tudo normal. Na segunda-feira de manhã, assim que deixei Pedro na escola, fui direto conversar com a diretora. Era a professora Helena, uma senhora já de idade, bem tradicional. Dona Sandra, que bom que veio. Em que posso ajudá-la? Professora Helena, queria conversar sobre o projeto especial que o professor Augusto faz aos sábados. Ah, sim, um projeto maravilhoso, não é? Que dedicação dele em usar o tempo livre para ajudar as crianças. Pois é. Queria saber se a senhora conhece exatamente que tipo de atividade eles fazem. Ela fez uma cara de quem não entendeu direito a pergunta. Atividades esportivas, claro. Por que a pergunta? É que meu filho anda meio estranho desde que começou. E ontem eu passei na escola e vi eles numa sala fechada, não na quadra. Numa sala fechada? Que estranho. Deve ter sido por causa do tempo. Às vezes, quando está muito sol, eles usam a sala de atividades. Mas eu sabia que não tinha sido por causa do tempo. Estava um sábado lindo, perfeito para atividade ao ar livre. Professora Helena, será que poderia ver essa sala onde eles fazem as atividades? Ela me olhou com cara de estranheza, mas concordou. Fomos até os fundos da escola. A sala estava normal durante a semana. Algumas mesas, cadeiras, um quadro. Mas no canto tinha uma coisa que me chamou a atenção. Um computador ligado. Em 1997, computador na escola era coisa raríssima, principalmente um particular, moderno como aquele. Esse computador é do professor Augusto? Perguntei. Sim, ele trouxe do próprio bolso para usar nos projetos dele. Disse que é para montar um banco de dados dos alunos, acompanhar o desenvolvimento de cada um. Banco de dados dos alunos.
Professora, será que poderia dar uma olhada nesse banco de dados para ver como meu filho está se desenvolvendo? Ela ficou meio sem graça, mas concordou. Ligou o computador e foi até a área de trabalho. Tinha várias pastas com nomes: Projeto Atletas 2019, Desenvolvimento Individual, Fotos de Progresso. Meu coração disparou quando vi os nomes das pastas. Pode abrir essa aqui? Apontei para Fotos de Progresso. A professora Helena clicou na pasta. O que apareceu na tela me fez sentir uma tontura tão forte que tive que sentar. Centenas de fotos. Meninos da escola, sem camisa, em poses que claramente não eram inocentes. Pedro estava lá. Gustavo também, Mateus, Rafael, todos os meninos do grupo especial. E tinha outras pastas, com outros nomes que eu não conhecia, outras crianças. Meu Deus do céu! Murmurou a professora Helena, tapando a boca com as mãos. Mas o pior ainda estava por vir. Tinha uma pasta chamada Correspondência. Quando abrimos, descobrimos cartas. Cartas de pessoas pedindo fotos específicas. Menino loiro, criança tímida, garoto de 12 anos e respostas do professor Augusto. Combinando preços, formas de envio. Meu filho, meu Pedro, estava sendo vendido. As fotos dele estavam sendo vendidas para desconhecido. A professora Helena ficou branca que nem papel. Correu para ligar para a polícia. Eu fiquei ali, sentada naquela cadeira, olhando para aquele computador, sentindo meu mundo desabar. Durante 3 anos, eu entreguei meu filho nas mãos de um monstro. Durante 3 anos, elogiei aquele homem, o defendi, confiei nele. E ele estava usando a confiança que eu depositava nele para explorar comercialmente meu menino. Quando a polícia chegou e revistou o computador completamente, descobrimos que não era só Pedro. Eram 17 crianças ao longo de 3 anos, todas selecionadas pelo mesmo perfil, tímidas, de famílias com dificuldades, carentes de atenção. O professor Augusto tinha uma lista com observações sobre cada criança. Pedro, tímido, mãe solteira, carente de figura paterna. Gustavo, baixa autoestima, pais trabalham muito. Ele estudava nossas vulnerabilidades, estudava nossos filhos e usava isso contra eles. Aquele homem que eu admirava tanto, que achava que era um presente de Deus na vida do meu filho, era um predador. E eu tinha entregado meu tesouro mais precioso nas mãos dele. Quando a polícia prendeu o professor Augusto naquela segunda-feira, foi como se a escola inteira entrasse em choque. Pais chegando desesperados, crianças chorando sem entender o que estava acontecendo, professores em estado de negação. Lembro que na época, essas coisas não saíam tanto na mídia como hoje. Não tinha WhatsApp, Facebook, nada disso. A notícia se espalhava de boca em boca, pelos telefonemas entre as mães, pelas conversas no portão da escola. A primeira coisa que fiz foi levar Pedro para casa e tentar conversar com ele. Mas como explicar para uma criança de 12 anos que o professor em quem ela confiava era um criminoso? Mãe, por que prenderam o professor Augusto? Ele não fez nada de errado. O mais doloroso era ver que Pedro ainda defendia aquele homem. É assim que funciona a manipulação, né? A criança fica confusa, não consegue entender que foi vítima. Pedro, filho, o professor Augusto não devia ter tirado aquelas fotos de você. Isso não era certo. Mas ele disse que era para o projeto, para mostrar como a gente estava evoluindo. Levei 3 dias para conseguir explicar aos poucos o que realmente estava acontecendo. E quando Pedro finalmente entendeu, o mundo dele desabou também. Ele se trancou no quarto e chorou por horas. Não era só tristeza, era vergonha. Vergonha de ter sido enganado, de ter participado daquilo sem saber. Mãe, todas as pessoas vão saber que eu tirei aquelas fotos? Meu coração se partiu vendo meu filho com vergonha de algo que não foi culpa dele.
Pedro, você não fez nada errado. Você era criança e confiou num adulto. A culpa não é sua. Mas criança não entende isso, né? Demora anos para aceitar que foi vítima e não cúmplice. A investigação revelou coisas que me deixaram ainda mais revoltada. O professor Augusto não era novato nisso. Tinha um esquema bem organizado. Vendia as fotos pelo correio para uma lista de colecionadores espalhados pelo Brasil inteiro. Descobrimos que ele ganhava em média R$ 2.000 por mês com essa venda, que na época de 1997 valia muito mais que hoje. Era com esse dinheiro que ele comprava os presentes para as crianças, pagava os lanches, bancava os projetos sociais. O dinheiro sujo da exploração dos nossos filhos. Quando outras famílias souberam da verdade, foi um desespero geral. A Sônia, mãe do Gustavo, teve uma crise de nervos e precisou ser internada. O seu João, pai do Mateus, queria ir atrás do professor Augusto na cadeia. Cada família reagiu de um jeito, mas todas carregando a mesma culpa que eu carregava. Como não percebemos antes? O João, filho da Cláudia, ficou muito abalado. Desenvolveu vergonha do próprio corpo, medo de sair de casa. Começou a achar que todo mundo sabia sobre as fotos, que todo mundo estava olhando para ele. O Gustavo desenvolveu síndrome do pânico. Ficou com medo de confiar em qualquer professor, principalmente os homens. A mãe dele teve que trocar ele de escola. E meu Pedro precisou fazer terapia por 2 anos, não porque sofreu abuso físico, graças a Deus não chegou a isso, mas pelo trauma psicológico, pela sensação de ter sido enganado, traído por alguém em quem confiava. Na época, encontrar psicólogo especializado em trauma infantil era muito difícil. Não tinha essa informação disponível que tem hoje. Tive que pesquisar, perguntar, correr atrás. A terapia foi fundamental. Foi lá que Pedro aprendeu que não tinha culpa de nada, que foi vítima de um adulto manipulador. Mas levou tempo, muito tempo. O professor Augusto foi condenado a 8 anos de prisão. Na época, as penas para esse tipo de crime eram menores que hoje. E como só foram fotos sem abuso físico, a punição foi considerada mais branda. 8 anos por destruir a infância de 17 crianças, por usar nossa confiança contra nós, por transformar nossos filhos em mercadoria. Para mim, nunca vai ser suficiente. A escola tentou abafar o caso no início. Tinha medo da repercussão, de perder alunos, mas eu não deixei. Procurei advogado, fui atrás da imprensa local, fiz questão de que todo mundo soubesse, porque outras crianças podiam estar em risco. Outros pais precisavam saber o que estava acontecendo. Foi uma batalha e tanto, viu? Nos anos 90, falar sobre esses assuntos era tabu ainda maior que hoje. As pessoas preferiam não acreditar, fazer vista grossa. Ah, Sandra, você não acha que está exagerando? Foram só umas fotos. Sandra, esse escândalo todo vai traumatizar ainda mais as crianças. Mas eu não me calei, porque sabia que o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. Hoje, mais de 25 anos depois, Pedro está bem. Ele tem 38 anos. É casado com a Fernanda, uma menina maravilhosa que conhece toda a nossa história. E é pai dos meus 2 netos que são a luz da minha vida. Ele escolheu ser psicólogo justamente para ajudar outras crianças que passaram pelo que ele passou. Fez especialização em trauma infantil, trabalha numa clínica aqui na Zona Leste mesmo. Mãe, ele me disse uma vez, se eu conseguir ajudar uma criança a superar isso, então valeu a pena ter passado por aquilo. Que orgulho eu tenho do meu filho. Transformou a dor em propósito. Mas eu sei que algumas marcas ficaram. Mesmo hoje, quando ele vê notícias sobre abuso infantil na TV, fica tenso. Quando leva os filhos dele na escola, confesso que fica mais vigilante que outros pais. E eu carrego uma culpa até hoje. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira,
ainda me pergunto: como é que eu não percebi antes? Como é que entreguei meu tesouro nas mãos de um monstro? Meu psicólogo, porque sim, eu também faço terapia até hoje, me diz que não foi culpa minha, que esses criminosos são especialistas em manipulação, que eles estudam nossas vulnerabilidades, sabem exatamente como ganhar nossa confiança. Mas como mãe, é difícil não se culpar. O que me consola é saber que nossa denúncia salvou outras crianças. Depois que o caso veio à tona, outros pais começaram a ficar mais atentos. Outras escolas começaram a ter mais cuidado na seleção de professores. Hoje, quando vejo meus netos, a Maria Eduarda de 10 anos e o João Pedro de 12, meu coração fica apertado e vigilante ao mesmo tempo. Eles estudam numa escola particular aqui em Itaquera, muito boa, com todo o cuidado do mundo. Mas eu não consigo evitar, fico de olho em tudo. Converso com eles sempre sobre corpo, sobre limites, sobre a diferença entre carinho e toque inadequado. Coisas que na minha época não se falava. Pedro também é assim com os filhos dele. Não é paranoia, é prevenção consciente. Vocês que estão me ouvindo, que são pais, mães, avós, tios, prestem atenção nos sinais. Se a criança mudou o comportamento de repente, se ficou mais fechada sobre atividades que fazia, se começou a ganhar presentes sem explicação, se alguém pediu para manter segredo sobre qualquer coisa, se um adulto está criando uma relação especial demais com seu filho, por favor, investiguem, conversem. Não tenham medo de parecer paranoicos. Eu prefiro ser chamada de vó paranoica, a ver outras famílias passando pelo que a gente passou. Porque tem uma coisa que aprendi nesses 25 anos: predador não tem cara. Pode ser o professor mais querido, o vizinho mais gentil, o parente mais próximo. Eles são especialistas em parecer confiáveis e sempre escolhem crianças vulneráveis, tímidas, carentes, de famílias com dificuldades, sabem exatamente onde atacar. Por isso, pais solteiros como eu era, redobre a atenção. Eu sei que a gente quer que os filhos tenham figuras de referência, que tenham oportunidades, mas tem que ser com muito cuidado. Hoje, aos 68 anos, quando conto essa história, muita gente me pergunta se não tenho raiva do Pedro por não ter contado antes o que estava acontecendo. Gente, criança não sabe que está sendo abusada, principalmente quando o abusador é alguém em posição de autoridade, alguém que ela admira. A manipulação psicológica é muito forte. Pedro era criança. Eu era a adulta. A responsabilidade era minha de proteger ele, não dele de se proteger. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Prestaria mais atenção nos sinais, questionaria mais, investigaria mais cedo. Mas não posso voltar. O que posso fazer é contar essa história para vocês, para que outros pais não passem pelo que passei. Porque enquanto eu tiver voz, vou usar ela para proteger outras crianças, mesmo que seja doloroso, mesmo que, toda vez que conto, eu reviva aquela sensação horrível de descobrir que fui enganada. Tem dor que vale a pena carregar se ela protege outras vidas. E se a minha história evitar que uma criança passe pelo que meu Pedro passou, então cada lágrima que derramei contando ela valeu a pena. Cuidem dos seus filhos. Confiem no instinto de vocês. E lembrem-se, criança protegida é criança feliz. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, compartilhe com outros pais e responsáveis. Às vezes, uma história pode salvar uma vida, e não há presente maior que uma criança segura e protegida.